O nosso Papo é Sesc de hoje tem um gostinho de vitória. Afinal, são muitas medalhas, são inúmeros títulos. Mas, ao mesmo tempo, também teve cirurgia no ombro, mudança de país, adaptação a novas culturas. E para ser um atleta de alta performance, tem que se dedicar muito. Porém, tem superação, mas também tem muita sede de vitória dentro e fora das águas. Eu sou a Andréia Rocha. Eu sou a Luíse Raine e hoje, com muito prazer, a gente recebe a nossa embaixadora do Sesc Rio, nadadora Ana Marcela Cunha. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, pessoal. Para mim é um grande prazer poder estar aqui hoje e que a gente consiga falar não só um pouco, né, da Ana Marcela atleta, mas também falar um pouquinho da Ana Marcela ser humano, pessoa fora das águas. Sim. Agora, você começou muito cedo, com 2 anos de idade. Sim. Que momento você falou assim, ok, eu sou atleta? Olha, eu acho que as coisas foram se encaixando pra mim. Eu vim de uma família onde minha mãe fez ginástica, meu pai foi nadador, então a influência pro esporte sempre foi muito grande, mas eu não tinha nenhuma habilidade, não tinha assim nada com a ginástica. E eu acho que eu dou graças a Deus, mas terminei indo pro lado da natação. Primeiro, na verdade, o começo de tudo, o porquê de 2 anos. Porque minha mãe voltou a trabalhar, precisava que eu entrasse numa creche escola, só que tinha uma piscina. E aí, desde quando eu nasci, às vezes que meus pais foram pra praia, ou tinha piscina, ou tinha água, eu engatinhava. Então, a preocupação fez com que eu começasse a natação muito cedo. Né? E aí, terminou que a escola não queria, no final eles aceitaram. Eu comecei, na verdade, eu não tinha nem 2, eu tinha 1 ano e 9 meses, mais ou menos, quando eu comecei a ter o contato, né, com a água, aprender a nadar. E aí, eu acho que foi mais pelo medo que eu comecei. E aí, eu acho que eu fui ganhando, né, eu acho que gosto pela natação primeiro, por gostar já da água. É óbvio que a influência, por meu pai ter sido atleta, ajudou muito. Ele conhecia já algumas pessoas, alguns técnicos, alguns clubes. E eu fui seguindo. E eu acho que assim, um pontapé, na minha opinião, que fez com que eu falasse que ia ser assim, um atleta de alto rendimento. Eu acho que foi mais ou menos em 2004, eu tinha 12 anos, assim. E foi até uma entrevista, foi diferente. Eu já ganhava alguns campeonatos nacionais, tinha destaque no Norte e Nordeste ali. E com isso, fizeram entrevista. E a pessoa me perguntou, mas quais são os seus sonhos? Como é que você quer? Ele falou, não. Eu falei, né? Não, eu vou disputar o Pan-Americano de 2007 e a Olimpíada de 2008 em Pequim. E eu acho que já estava ali, naquela idade, mesmo novinha, eu já falava sobre esses sonhos. E aí, eu acredito que uma chave que virou para mim foi justamente no ano de 2007, que foi quando eu saí de Salvador, me mudei, fui com os meus pais para Santos. Foi meu primeiro contrato, que eu posso falar assim, né? De um clube me chamar para poder nadar por um clube. E com isso eu terminei me mudando. E aí eu acho que eu comecei a entender que a natação realmente virou a minha vida, assim, né? Então acho que eu tentei ao máximo curtir também o momento, um pouco antes, né? De falar que era atleta de alto rendimento. Mas eu acho que foi nesse ano, assim, 2006 para 2007, que eu comecei a encarar a natação como um futuro. Então, rolou essa influência, assim, dos pais, mas eles também acabam sendo inspiração, né? Com toda certeza, eu acho que família é inspiração. Eu acho que eu venho de uma família muito humilde. A gente sabe de muitos atletas que passam por esse mesmo ambiente, né, de formação de família. Eu acho que morava numa comunidade, eu posso falar assim, em Salvador. Mas meus pais e meus avós também sempre me influenciaram muito. Meus pais trabalhavam, às vezes eu ia para casa dos meus avós para ficar de sexta para sábado, meus avós me levavam pro treino de sábado. Então, assim, tive sempre uma influência muito boa com relação ao esporte, a sempre estarem me colocando. Mas eu digo que, assim, eu não tive uma cobrança muito grande pelo esporte, você tem que fazer isso, desde muito pequena não tive, mas eu tive um equilíbrio dentro da família, né? Como meu pai era nadador e me influenciou, meu pai me levava para os treinos, meu pai fazia com que eu fosse para as competições e minha mãe me cobrava no lado dos estudos, né? Então, minha mãe foi professora também da rede pública, minha avó também. Então, isso foi um equilíbrio muito bom na minha família. Eu digo que hoje,
depois de tudo que eu conquistei, sou formada e conquistei tudo que eu podia conquistar no esporte. Então, as duas coisas na minha vida sempre caminharam muito juntas. Ana, você tem um lance, quando a gente olha pra sua história, de desafios mesmo, né? Pra você alcançar onde você tá hoje e dar esse orgulho todo pra gente. Você sentiu algum tipo de resistência? A gente sabe que na história, a mulher no esporte, ela já, de certa forma, tem, né, seus desafios. Você sentiu isso até porque, por exemplo, você e Viviane são maior parceiras. Você sente que alguma coisa mudou desde que você começou? Que a mulherada no esporte tem se apoiado cada vez mais, na natação especificamente? Olha, eu posso falar que eu vivi um pouco de tudo. Eu tô há 18 anos no alto rendimento, né? Desde o meu primeiro campeonato mundial. Na verdade, esse é o 19º ano. Tá agora em 2025. Então, eu vi um pouco do processo que é até a galera da juventude que tá pegando hoje o que é o esporte feminino. Eu acho que lá atrás não tinha esse reconhecimento. Eu posso falar que talvez a gente demorou um pouco mais de crescer em relação aos homens. Justamente, eu acho que pela competitividade, assim, que batia muito. A gente não tinha esse companheirismo que nem é hoje. Eu acho que a mulher hoje, ela vê a outra estar bem, tá ganhando, e você puxa isso pra você, quer que seja assim, dessa forma, porque você enxerga hoje, pelo menos eu, o meu esporte. Eu não enxergo a Ana Marcela sozinha. Eu vi a Poliana, depois veio eu e agora tem a Vivi. E eu acho que assim, eu e a Vivi, por exemplo, a gente foi ali um misto, né? No comecinho da carreira da Vivi, em 2017, eu ainda peguei o fim com a Poliana, então a gente tinha muita rivalidade, mas a gente tinha muito respeito sempre. Mas sempre foi aquela coisa, eu quero ser a melhor do meu país, do meu esporte. Hoje eu continuo sendo, acho que, tendo esse mesmo pensamento, mas eu vejo que daqui a alguns anos a Vivi pode pegar isso que a gente construiu para continuar no esporte, depois uma outra e outra, isso vai seguir, né? Então, acho que eu tenho muito mais essa visão hoje, e por isso que o esporte feminino tem crescido muito, porque a mulherada tem se visto dessa forma. Hoje vocês não competem entre vocês estão juntas fazendo esse programa rolar. Então, acho que é muito mais uma parceria e saber que você melhora, a outra vem junto melhorar, do que simplesmente só a competição. Então, é óbvio que eu tinha e tenho, né, eu sou fã, tenho meus ídolos, que foi Maria Lenk, Hortência, Marta. Sim. E eu acho que a gente tem hoje a Rebeca, e por mais que a gente viva no mesmo ano de competições e de resultados, não deixa de ser uma inspiração pra gente. Até quem hoje eu falo como medalhista olímpica, campeã olímpica, não deixa de ser uma inspiração, até pela vida que ela teve, por tudo que ela chegou onde chegou. Então, acho que a gente tem que ter mais mulheres como ídolos do que até os homens. A gente tem que procurar história, né? A gente tem que se identificar um pouco mais e poder vir por esse lado e justamente elevar ainda mais as conquistas das mulheres. Sim, é legal ela falar isso, né, Déia, assim, de ver isso nosso, porque tem essa troca nos bastidores aqui do podcast, né? Então, essa preparação juntas de criar, de a gente se preocupa com isso, mas vai ficar tudo bem pra vocês? Sim, justamente. Isso é muito legal mesmo. Crescem as duas juntas, isso é Sim. diferente. Não é uma competição, tipo, eu quero ser melhor do que você. Sim. Porque aí você não precisa disso, mas é justamente isso que o esporte, acho que enfrentou muito de rivalidade. E hoje a mentalidade das mulheres é muito mais avançada e é aquela coisa, tipo, amizade mesmo, de poder levar a outra junto com você. Sim, é isso. E hoje você tá num lugar, você alcançou um patamar que outras mulheres olham pra você e falam, caramba, Ana Marcela. Então, como que é importante a gente não... a gente se negar a entrar nessa seara de competição mesmo, porque senão a gente perde a oportunidade de ver outras pessoas se inspirando em nós, né? Eu acredito que isso aconteça muito com você hoje em dia. Bastante. Já há muito tempo, não hoje em dia, não? Não, mas eu acho que bastante, principalmente hoje, por você ter a facilidade de conseguir, através das redes sociais, chegar até essa pessoa. Antigamente a gente não tinha isso. E pra muitas pessoas, a gente era inalcançável, né? Tipo assim, pô, é muito longe, eu nunca vou conhecer. Mas através da rede social e de você poder acompanhar um pouco mais, você termina conhecendo um pouco mais ali dos atletas, né? Mas eu acho que a gente tem que deixar um pouco, acho que às vezes algumas necessidades de lado, sabe? Do que é melhor só pra mim. Mas o que é melhor pra gente construir algo junto, sabe? Eu acho que é esse lado que a gente tem essa mentalidade um pouco mais avançada e aberta de poder construir. E acho que isso tem muito a ver com caráter, com a disciplina, com tudo que você vai construindo ao longo da carreira, e de poder ser essa pessoa também de que as pessoas olham e falam, sabe, da minha história, e falam, quero ser que nem a Ana, quero ser que nem uma Rebeca, quero ser que nem uma Bia. Eu acho que tudo isso para a juventude é mais palpável, mais possível de chegar lá.
né? Então, acredito que a gente também se colocar e se mostrar um pouco mais, ser mais acessível, isso ajuda ainda mais a nova geração a chegar. Humanizar, né? Justamente. Agora, Aninha, você teve esse lance de se mudar, né, para outro país. Você tá morando na Itália, hoje em dia, ali pertinho de Roma. Treinando a Vera. Toda vez que você precisa estar em algum tipo de competição, algum desafio, você tem essa cultura de se mudar para aquele lugar para entender, tipo, por que rola isso. E eu quero saber como é que tá sendo na Itália. Não, na verdade está sendo uma experiência diferente, muito boa. Aprender, eu acho que novas culturas, uma nova língua, fazer novas amizades, porque isso faz parte do esporte também. Né? Às vezes a gente só entende que o cara vai lá, treina, vai lá, conquista o que tem que conquistar, competir. Mas não, a gente tem uma vida fora também. E eu acho que a gente, como você falou, humanizar, mostrar que nós somos seres humanos também. A gente tem o direito de muita coisa. Sim. Óbvio que a vida de um atleta ela é mais restrita. E a gente sabe disso. É uma vida diferente. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu aprendi muito na Itália é quem é você quando o esporte acabar. O que você construiu para a sua vida? Isso foi uma pergunta que o Fabrício me fez, que é meu técnico hoje. Ele falou, tá, você quer sempre ganhar, porque eu me cobro muito nos treinos. Eu falo, mas eu não tô treinando bem, eu preciso. Ele fala assim, tá, tudo bem, a gente vai fazer, a gente tá se adaptando. Mas olha o que você já construiu, o que você fez, principalmente no Brasil, porque na Itália termina que a gente não é um atleta que nem a gente é aqui no Brasil, né? Sim. A gente não tem, que nem se você trouxer o Gregório Paltrinieri, que é o maior medalhista na natação deles para aqui pro Brasil, botar no meio da rua, ninguém vai saber quem é. Óbvio, atleta sim, atleta conhece. Mas ele chegou e falou, tá, no Brasil, quem é você? O que você construiu? O que você tá deixando de legado? E eu parei para pensar que de fato é isso, quem eu sou fora do esporte, o que eu posso fazer? Porque tem uma hora que a gente sabe, o esporte ele vai chegar no fim da linha, né? Eu acho que o que você construiu para quando você parar, o que você vai ser? Então, foi uma pergunta que me deixou até um pouco sem resposta. Óbvio, hoje eu tenho meus pais que são muito presentes e que a gente construiu já um legado muito grande, né? De o que a gente quer para o meu futuro. Então, assim, se alguém falar, quando você parar, o que você vai fazer? Eu sou formado em educação física, eu sempre sonhei muito em trabalhar com a natação. Mas hoje eu tenho um outro lado que é o lado mais solidário, é o lado que eu posso, de repente, ajudar alguém, que é junto com o Instituto Ana Marcela, que a gente já tem projetos, a gente já tem um que funciona em Pinheiral, aqui no Rio, e que a gente está tocando para frente, porque a gente sabe que, de certa forma, a gente pode chegar na comunidade, a gente pode chegar em crianças, assim como eu tive o acesso a uma piscina, a um técnico, de poder, de repente, mudar isso, né? Mas é justamente isso, quem é você? Né? Então eu tenho aprendido bastante isso, morando fora, tendo outras culturas, e acho que tenho tentado trazer um pouco disso para cá, mas posso falar que morar fora é muito legal, é uma outra visão, mas tá aqui hoje, tá no Brasil, toda vez que eu venho pra cá, eu um arroz com feijão, com banana. Uma feijoada. Porque arroz com feijão a gente até faz em casa, mas uma feijoada. E tem uma bananinha ali, né? Sempre. Farofa e banana. Feijoada, farofa e banana, não tem como. Nem ligo muito pra couve ali, não. Mas assim, uma feijoada com a banana então, mas uma comida baiana também. Não posso reclamar, não. Tem assim, desde quando eu tô lá, a única coisa que a gente achou foi feijoada e bobó de camarão. Então é assim, nosso final de semana a gente vai pra um restaurante brasileiro pra pelo menos se sentir um pouquinho mais próximo. Mas eu posso falar que não tem nada melhor do que estar aqui. Sim. É a melhor coisa. É bom mesmo. Disciplina. Você falou sobre disciplina. Como é a rotina de preparação, assim, de uma nadadora maratonista? Pra nós, conta pra gente, assim, pra nós que somos meros mortais, leigos. Tipo, tem uma curiosidade, assim, né? Então, a natação é um dos poucos esportes que a gente não vai dizer que treina mais do que os outros, porque eu acho que quando você chega no alto rendimento, pra alcançar o que você quer alcançar, bater recorde mundial, ser campeão mundial, ser campeão olímpico, você treina o máximo que você pode. Mas, por exemplo, uma comparação com o atletismo, né? O atletismo, normalmente, eles falam, a gente tem um treino de pista por dia, mais um treino de musculação, que é muito importante. Sim. A natação, a gente tem 2 treinos na água, treino prático, por dia. No total da semana, na água, são 10 treinos, né? Segunda, terça, 2 treinos manhã e tarde, quarta-feira, só manhã. Quinta e sexta, manhã e tarde na água, sábado só pela manhã. A gente totaliza 10 treinos na água, mais 4 treinos fora da água de musculação. Então, se a gente for somar os treinos, são 14 treinos aproximadamente. E, por exemplo, não dizendo que eles treinam menos, mas o atletismo eles têm de manhã e tarde durante toda a semana. Então, eles até fazem ali 12 treinos, 11 treinos.
Mas eles têm muito mais, porque a musculação para eles é muito importante, tanto quanto a parte prática de pista, né? Então a gente o mais importante é o treino na água, é o que a gente consegue realizar, porque a sensibilidade nossa na água é muito diferente. Você, desde pequeno, aprende a andar, mas nem sempre desde pequeno você tem um contato com a água e tem a sensibilidade e aprende a nadar. Então, essa é a diferença, assim, leigo falando de atletismo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô querendo comparar um pouquinho dos esportes, porque a gente treina muito mais vezes na água. Você acaba tendo maior leitura, né? A gente precisa muito da sensibilidade na água. Então, uma braçada que tá um pouco mais pra fora, pra dentro, cotovelo, cabeça. Porque a cabeça leva o corpo, né? Não adianta você ter a braçada mais perfeita, mas sua cabeça, ela tá balançando. Sim. Você parece uma minhoca nadando. Então, assim, tem toda uma técnica que você precisa desenvolver. Então, quanto mais você tiver na água, mais sensibilidade, mais treino na água, você consegue melhorar. E a gente tem muitos treinos que são diferentes. Treino com paraquedas nadando, treino com roupa. A gente faz alguns treinos com um pouco mais de material e mais técnico. Tem treino que é mais longo, tem treino que é mais tiro. E treino mais longo, assim, todos os nossos treinos, eles vão na casa de 7, 8 mil por treino, tá? Uau! Então, de manhã e à tarde, a gente tem dias que a gente soma 16 quilômetros. É muita coisa. Então, é um pouco diferente, a gente roda muito. Quando a gente tem treinos que a gente tem tiros, por exemplo, o treino vai dar pelo menos 6 mil ali. Mas só que tem um treino muito intenso, um treino com bastante ritmo forte. Sim. Então, a gente tem de tudo um pouco no meio da semana, né? Generalizando assim. Mas a nossa média semanal durante o nosso período de treinos são de 80 quilômetros, mais ou menos, na semana. É muita coisa. Você já fez com a pedra debaixo d'água? Não. Que Isso vai aí, puxando, não. assim. É mais pro pessoal de velocista, que tem mais de apneia, por exemplo. Mas que a gente nade distâncias maiores, a gente não tem necessidade de tanta apneia. Tanto que no fundo, que são as provas eu vou considerar a partir de 800, 1.500, e aí 5 km, 10 km, a gente tem a respiração ou 2x1 ou 3x1. 3x1 é o bilateral, você dá 3 braçadas, uma respiração. Ou então, o unilateral, que você dá 2 braçadas para uma respiração, porque você precisa oxigenar um pouco mais. Já o pessoal que nada provas de 50 metros, por exemplo, que são aproximadamente os 50 livre masculino, que são 21 segundos, para, de repente, o 50 peito feminino, que é a prova mais lenta, que vai na casa dos 29 segundos. O peito não, é um pouco fora, porque você dá toda braçada, você respira praticamente. Mas o 50 livre, tem gente que atravessa a piscina sem respirar. Então, para quem precisa mais de apneia, termina fazendo alguns trabalhos um pouco mais diretos em relação a essa questão de ir para debaixo d'água, ficar mais tempo, fazer alguns trabalhos de força junto com a apneia. Mas a gente trabalha até mais respiração, realmente o fluxo ali de oxigênio do que eles. Então termina que a gente trabalha muito mais o aeróbio, né, que é a respiração, que são tiros mais longos, do que o anaeróbio, que é o que praticamente o velocista faz todo o treino. Óbvio, eles também trabalham o aeróbio, porque precisa para oxigenar, mas o trabalho deles é muito mais voltado para o lado anaeróbico. Então, eles fazem um pouquinho mais de apneia, trabalho assim. Uma aula. Alimentação, aula de como é que é intensidade. isso? Como é que tá a sua alimentação, André? Porque a alimentação de Ana Marcela... Como é que tem? Vocês têm uma estrutura de equipe mental, nutricionista? Como é que funciona isso? A gente chama a equipe multidisciplinar. Hoje deve ser na casa de uns 15 a 20 profissionais com a gente. Uau! Porque tem médico, mas você não tem um médico só do esporte. Você tem o fisiologista, você tem o nutricionista, que tem alguns que são nutrólogos. Você tem a psicóloga, que tem alguns que tem psiquiatra também. Você tem a ginecologista, que para nós mulheres, hoje falar sobre isso é um ponto muito importante, porque a gente não tinha essa abertura. Sempre foi o sexo frágil, né? Sempre, todo mês vocês têm aquele pico, né? De hormônio, e ter uma ginecologista presente hoje, junto com a nossa seleção, que é a Tati Parmigiano, é muito importante. Ela faz você entender o processo como é. Hoje ela tem muito mais contato com os técnicos, até para eles entenderem o momento que a atleta está passando. E termina que, por exemplo, quando você tem um atleta, uma equipe onde tem muitas mulheres, os ciclos eles vão mudando até se encaixar. Isso acontece. Né? Sim. Muito. Influência da água, das justamente, marés, né? Então ali a gente tem um ponto muito importante que às vezes não é muito falado. E a gente tem fisioterapeuta, a gente tem massagista, tem preparador físico. É uma massa que vai junto com a gente, né? Então, no final, eu gosto muito de falar sobre isso, porque no final aparece a Ana Marcela ganhando a medalha, lindo e maravilhoso, e só ela.
Mas, assim, tudo que tá por trás, junto com a gente, é muito mais do que a gente sozinho. Sozinho a gente não chega. Te garanto. Sozinho você falar, eu vou sozinho aqui, você não vai chegar no... Você vai chegar no alto rendimento. Mas vai chegar uma hora que você não consegue mais passar daquele limite que você tá ali. Então você precisa realmente de uma equipe por trás. Né? Então a gente tem que reconhecer, porque às vezes a gente não tem esse espaço de poder falar dos profissionais, né? A gente só agradece a equipe multidisciplinar, mas a gente tem cada um fazendo o seu trabalho, assim como eu faço meu trabalho na água. Da melhor forma possível para que a gente chegue ali e, cara, não se preocupe, né? E a alimentação é uma coisa delas. Mas eu gosto de falar assim, não pensem que o atleta, óbvio, a gente se restringe ao máximo possível para ter a melhor alimentação possível. Mas eu te garanto que todo atleta, quando tá de férias, todo atleta, quando ele tem uma possível abertura, ele vai comer aquilo que ele gosta, porque a gente precisa também ter o prazer no que a gente está fazendo. Então tem gente que se restringe ao máximo. É óbvio que tem gente que consegue o sucesso com isso. Eu não tô em nenhum momento dizendo que não. Mas muitos mais atletas, eles têm aquele momento de tranquilidade, onde você vai para casa, onde você tá com sua família, onde você termina querendo comer aquelas coisas que você gosta. Tipo, não vou falar, cara, comida baiana, por exemplo, é regada no azeite de dendê. Faz mal, não é bom. Eu não como todo dia. Mas eu me dou ao luxo de quando eu posso, eu vou comer. Eu não me restringo a 200% a isso. O atleta, ele não come doce. Não, gente, ele come. Só que ele não come uma massa, tipo assim, todos os dias. Cara, você pode até comer todos os dias. Isso não é ruim porque ele te sacia. Você não deixa para no sábado botar o pé na jaca, entendeu? Entendi. Então, assim, todo dia você vai lá e come Você tem que ter também aquela coisa da disciplina. Cara, eu vou comer um quadrado de chocolate hoje e tá tudo bem. Não é ruim. É um outro lado que você tem que, tipo, entender. Às vezes a gente é muito restrito e a gente acha que o atleta ele é 100% fechado. E até para ter uma vida boa, você pode equilibrar tudo isso, né? O atleta não sai. Sim, o atleta sai. O atleta, tipo, um fim de semana, se ele tá 5 meses, 6 meses de uma competição, ele vai com os amigos para algum lugar. Ele vai fazer alguma coisa. E, assim, isso é uma coisa que a gente precisa quebrar um pouco, um paradigma de que o atleta todo dia, ele tá treinando assim. A gente treina todo dia. Isso faz parte do treino. Uma máquina, um robô, né? Também não é assim. E você ter essa liberdade de poder conversar com a sua equipe multidisciplinar, com o seu técnico, falar, olha, final de semana, cara, eu vou fazer isso aqui. Ele vai falar, você tem sua responsabilidade. Segunda-feira eu preciso de você aqui, focado, bem, para dar o seu 100% na semana. E isso é uma barreira que a gente precisa quebrar às vezes. Né? Então, acho que é legal a gente poder falar um pouco sobre isso. Até porque hoje, por exemplo, eu falei que eu sou formada, eu falei que eu conquistei, mas eu também tenho família, eu sou casada, eu tenho uma vida. É tudo isso. Você tá lidando às vezes com pessoas que elas não são do esporte. Não é o meu caso, minha preparadora física é minha esposa. Então é outro ponto, eu separo as coisas, eu falo dentro de casa, então ali a gente não fala de treino, a gente não fala do trabalho. E quando a gente tá no trabalho, tá ali na academia, não vai falar do que aconteceu em casa. É difícil? É muito difícil. Mas é tipo aquela coisa, a pessoa que você tá todos os dias e que você quer ter uma relação pro resto da vida. Então eu acho que é saber entender, cada um tem as suas necessidades, mas o atleta também, ele constrói uma família. Você vê hoje, por exemplo, no ciclismo, tem o Pogacar que está vivendo ali um auge da vida, e tem o Viniga que tem uma família, tem 2 filhos e está vivendo também um auge da vida. E os dois ali são cabeça a cabeça se enfrentando e estão no auge da carreira deles. Então é possível sim você seguir no alto rendimento, seguir dando os melhores resultados, tendo disciplina, tendo o que você gosta de fazer, o que você ama fazer, da melhor forma possível e se entregar, óbvio. Quando você chega perto da competição, minha família sabe disso, cara, fechamos aqui, estamos dentro aqui, não sai, não come, sim, a gente tem também esse momento, só que você tem que saber equilibrar para chegar no momento que você precisa se restringir e você tá bem para poder fazer isso, né? Você se prepara para entrar, vou falar assim, nessa quarentena pré-competição, sabe? Então tudo isso é um preparo, então tem que saber lidar um pouco com isso, mas isso foi ao longo dos anos, tá, gente? Hoje, aos 33, eu consigo ter essa mentalidade, poder falar sobre isso, mas talvez 15 anos atrás eu não tinha essa noção. Simplesmente eu nadava de qualquer jeito, 2 quadradinhos de chocolate. Não, comia uma barra. Ou uma barra inteira. Não, eu comi uma barra, eu tinha 16 anos, 17 anos, eu ainda tava começando ali o esporte, eu comi uma barra de chocolate, fácil. Te entendo. Pré-competição, então, pior ainda, ansiedade, você pensa que não, você tá preparado, mas você come, você não tem, você sente vontade de comer.
Hoje não, hoje eu consigo entender um pouco mais. Sim. E a maturidade também, né? Inevitavelmente vai mexendo com tudo isso. Hoje, quais são os seus maiores desafios, assim, nadar em mar aberto? Como que tá isso aí? Eu acho que o meu maior desafio hoje é entre um treino e outro, eu conseguir recuperar. Pela idade que eu tenho, por tanto tempo no alto rendimento, esse é o meu maior desafio. Então eu tento ao máximo me cuidar para que eu consiga render no treino da manhã e no treino da tarde. Eu tenho um sono muito bom, então entre um dia e outro eu tenho uma facilidade de recuperar entre os treinos, mas a minha maior dificuldade hoje é justamente entre o treino da manhã e da tarde. É onde eu mais sofro, às vezes o treino da tarde é importante também e eu dou o meu melhor ali, às vezes não é suficiente. Esse está sendo o meu maior desafio, porque eu acho que eu já passei por tanta coisa na vida que a gente aprende, a gente ganha essa maturidade, a gente já vira casca grossa e que a gente tira de letra. Eu acho que, óbvio, eu respeito muito o mar, essa é uma coisa que eu gosto de frisar. Por exemplo, a gente está agora, essa semana aqui, né, hoje, principalmente no Rio, tá tendo aí uma ressaca, tá tendo muito vento, ondas de 3 metros. Gente, com todo respeito, eu posso ser a melhor do mundo, mas eu não vou entrar no mar, galera. Rola tipo isso, assim, Ana? Tipo assim, eu já essa cheguei... noção de aqui eu não consigo. Não é isso. Eu posso, eu consigo, mas a gente é espelho. E se eu chego numa praia e simplesmente uma criança ou uma pessoa fala assim, às vezes nem se identifica primeiro, né? Ela fala assim, uma mulher tá entrando no mar, eu não vou entrar. E aí a gente termina tendo alguns... bom ponto. A gente tem alguns, assim, incidentes que podem acontecer. Então, por exemplo, eu nem saio de casa. O mar tá, tipo assim, eu não sou surfista, por exemplo, que precisa aproveitar o swell para poder aproveitar e treinar. Eles sabem, eles vão com equipe, eles vão com jet ski, eles vão com barco, eles vão pra... É todo estruturado. Mas não é qualquer surfista que vai. Você é amador, tipo assim, cara, fique em casa, não precisa você se arriscar na onda de 3 metros. Você pode, 2 dias depois, pegar uma onda de 1,5 m, 2 metros, você vai curtir, velho. Você vai ter uma vida. Você não é um profissional, você tá ali amador, você tá... Como um hobby. O surf até é um pouco estilo de vida, né? Eu falo muito isso, surf, skate, são esportes, são estilo de vida que você segue. Então, acho que você tem que saber respeitar. Então, assim, se tiver um mar alto, eu sozinha não caio, não tem jeito, eu nem saio nem de casa, velho, não vou pra lá. Então, é um respeito que a gente tem que ter em relação até com o mar, porque o mar, de certa forma, ele é traiçoeiro. Se você não souber ler o que está acontecendo no mar, você vai pegar uma maré de revés, você pode pegar, como é que fala? De jogar de volta para o mar, né? Então, tudo isso você tem que ter muito cuidado. Um repuxo, né? Como se fosse um repuxo. Você tem que ter muito cuidado. Se você não tiver leitura, você vai no lugar onde está melhor, porque não tem tanta onda. É justamente onde o mar está jogando de volta, já trazendo para dentro do mar. E você, ao invés de ir para o lugar onde tem um pouco mais de onda, onde você não vai ter essa corrente de retorno, né, que chama. Então, você tem que saber lidar, você tem que saber ler, você tem que... E como a gente falou ali um pouco atrás, hoje eu sou espelho, hoje eu tenho pessoas que querem. E se uma pessoa me reconhece e vê, não é, tipo, eu não preciso dar esse exemplo, né? Eu dou um outro tipo de exemplo. Não vai, cara. Eu vejo bandeira vermelha no mar, eu não vou. Não tem salva-vida, eu não vou. Não é por mim, é porque outras pessoas podem ter essa mesma leitura e querer ir. E eu tento, dessa forma, prevenir um pouco também. Então, acho que tem que ter essa leitura de poder ir ou não, né? Mas, assim, em relação a dificuldades, né, que eu venho passando, acho que a maior tem sido, talvez nesses últimos 2, 3 anos da minha vida, me adaptar a uma vida nova na Itália, um desafio também para mim. Mas eu acho que depois que você já... tá tanto tempo. São 2 né? anos já, né? Tô há quase 2 anos lá. Uhum. 1 ano e 8 meses ali, mas quase 2 anos já. Mas assim, até você se adaptar, você entender que ali é o lugar que você treina, que você tá trabalhando, mas que não é a sua casa. Sim. A minha casa é aqui, tipo assim, eu venho toda vez pro Brasil, eu falo, cara, essa aqui é minha casa. Né? Eu vou aproveitar a passagem, vou terminar... vendo a família, vendo todo mundo, porque, assim, é um momento que a gente tem de poder encontrar. E eu volto pra lá, quando eu volto pra lá, a gente tá sozinho, sou eu e minha esposa, né? Eu e a Juliana. Zaya, hein? A Zaya, vamos falar da Zaya aqui nesse podcast. A Zaya é... Que é uma pitbull linda que vocês têm. E foi, assim, uma das coisas que a gente falou, não, a gente vai, ela vai. E a Zaya, pra vocês terem uma noção, a nossa história pra levar a Zaya... É assim, não, a gente não vai levar a Zaya no compartimento. A Zaya vai com a gente. E a gente entrou... Porque a gente primeiro tentou por uma companhia aérea aqui do Brasil, a gente não conseguiu. Terminou que a gente teve que... Foi assim, Brasil, Estados Unidos e Itália. A gente viajou 3 vezes a mais pra Zaya poder ir no pé com a gente. Então, assim, foi um desafio porque
A Zaya hoje tem 9 anos, quando foi já tinha 7. Então, assim, para uma pitbull, que é um porte grande, já é uma idade que não é legal. Ela nunca viajou no compartimento, né? Então, assim, era um desafio até para ela. A gente falou, cara, vamos tentar evitar. E a Zaya veio, tipo assim, fez uma viagem muito mais longa pra estar com a gente lá, mas era o único jeito. E quando chega o momento da gente voltar pro Brasil, porque, assim, a gente não pretende morar pro resto da vida lá, a gente pretende voltar. Quando a gente voltar pra cá, vai ser do mesmo jeito. A gente tá vendo se a gente tem alguma forma de vir da Itália pra cá com ela no pé. Se não existir, a nossa porta de entrada pelos Estados Unidos, pra poder estar retornando com ela. Porque a gente fez um curso, fez tudo, né? A Zaya é um cão de serviço psicológico, ela é um cão de acompanhamento. Que legal. Então, assim, não é só ir para os Estados Unidos, tá, gente? Para ir para os Estados Unidos, você tem que ter feito todo um preparo com o cachorro, ele tem que ter passado com um adestrador, tem que ser feito todo um preparo para que ele possa ficar sozinho em um determinado momento, quando você vai passar, por exemplo, num raio-x. Tem todo... E não só porque ela é de grande porte, né? Não. Qualquer um, até... É porque, assim, um cachorro até 5 quilos, você consegue viajar com ele na mão, é muito mais fácil. Um cachorro de maior porte, quando passa dos 5 quilos... Hoje tem algumas companhias que vão até 8, 10. Mas a maioria são até 5 quilos... Então, você tem essa dificuldade de poder levar na mão. Porque ela tem que caber embaixo do assento à sua frente. Então, tipo, não dá. O cachorro de grande porte não consegue. Ele ocupa o espaço de uma pessoa. Né? Então, a gente até falou de comprar uma passagem... Isso que eu ia te perguntar. Não pode, porque você não consegue comprar uma passagem para um cachorro. Porque ele não tem... CPF, ele não tem... Bem lembrado. Passaporte. Então, assim, não dá. Sim. Então, a forma de você tentar fazer que ele vá no pé como um cão de serviço. Sim. E a Zaya fez todo o curso para que a gente pudesse levar ela de uma forma segura, né, para outro país. E já tá até entendendo italiano, a Zaya, já? Ela entende, tá? Zampa, que é pata, ela entende, ela dá patinha. Se falar bate, o que é o beijo, ela entende também. E vocês? Estão falando? Eu falo um pouco, eu já aprendi. Fale um pouquinho. Não, tenho vergonha. Não, mas no dia a dia ela termina que... Com a bochecha vermelha. Termina que a gente aprende, né? Pra gente até poder viver de uma forma saudável, ter relação com outras pessoas e poder conversar com o pessoal da equipe, por mais que todo mundo... Com o Fabrício. Fale. Não, mas metade do italiano são gestos. Você pode Se você fizer assim, já tá tudo bem. Já entendeu o que você quer falar, mas tipo... Já foi, não precisa nem falar nada. Às vezes a gente tem no Brasil também, fala assim, tá. Eles falam, tipo, não é. Então, assim, a gente foi aprendendo aos poucos. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Então, a gente foi aprendendo e o pessoal lá fala muito inglês, então isso ajuda bastante também. E toda vez que eu falo pra eles, cara, falei errado, me corrige. Porque a gente tem muito disso, às vezes, né? Tipo, de não querer corrigir, da pessoa se sentir mal. E eu falava pra eles, não, tudo que eu falar errado, se eu falar no tempo errado, né, da pronúncia e tal, do verbo e tal, me ajuda, faz com que eu aprenda. Mas é difícil também. A minha sorte é que eu falo muito bem espanhol, então, porque na escola eu optei por não aprender o inglês e eu optei por falar espanhol na escola. Então eu aprendi muito bem o espanhol e aprendi o italiano um pouco mais fácil, mas meu inglês é tipo italiano pra mim. É horrível, mas eu me viro. Entendeu? Então, assim, minha segunda língua não é nem o inglês. Então foi até mais fácil pra aprender o italiano um pouco. Sim. Fora idioma, como é que tem sido essa troca com a galera lá de fora? Olha, é justamente o ponto da falar da vida, né? Essa é a troca maior ali. Porque no esporte é muito parecido. É todo mundo treinando, focado, competitividade rola solta dentro do treino. Fora do treino é tipo paz e amor. Sai todo mundo pra comer junto, sai todo mundo vai... Às vezes a gente pega tem um menino que tem uma casa lá pertinho e a gente faz um churrasco. Ou então faz todo mundo joga bola, tipo, é uma coisa assim, é muito tranquilo, mas justamente a parte de vida, família, foi o que eu mais aprendi ali, o quanto isso é importante para eles, né? Às vezes a gente aqui, a gente tem uma ordem, né, para as coisas que a gente coloca na nossa vida, até para de repente se aposentar com a qualidade de vida boa, mas e o antes? Sim. Eles não, eles vivem, se eles se aposentarem com a qualidade de vida boa, tudo bem também. Vivem o agora. Então, eles vivem o agora. Então, primeiro é tipo assim, a família... Depois vem, talvez ali, nem o trabalho vem antes, vem a saúde, né? O trabalho é a última coisa de importante para eles. Então, por exemplo, eles têm horário de almoço. A gente tem 1 hora de horário de almoço, né? Muitos dos empregos nossos são assim. Cara, os caras param 3, 4 horas. Fecha tudo. Os caras, é uma cerimônia um almoço. O jantar é outra cerimônia. Tipo assim, eles gostam de poder
conversar, de poder ter uma relação. Não é simplesmente sentar, comer e ir embora. Coisa do olho no olho, né? Mas assim, eles sentam, aí vem primeiro prato, aí vem salada, aí vem o vinho, aí... Aquela gastronomia maravilhosa assim, italiana. Vai demorando, é de verdade, Cara, é como se fosse sair pra jantar em família. Às vezes você sai pra jantar em família, tipo, é todo dia almoço e janta desse jeito. Eles valorizam isso. Um ritual, eles tiram né? tempo pra isso. Não é simplesmente comer apressado e voltar pra trabalhar. Então, assim, por exemplo, a gente viu agora, junho, julho, né? A gente foi pra uma cidade pra fazer um treinamento em altitude pro Mundial. A cidade inteira fechada. A gente, cara, é uma cidade turística, é uma cidade que no inverno vai ter Olimpíada agora, é uma das cidades que vão ter 2 esportes, que é em Livínio, que é uma cidade onde está 2.000 metros de altitude. E aí a gente foi pra lá e simplesmente hotel fechado. Você fala assim, mas como hotel fechado? Não, porque eles estão de férias. Ninguém trabalha. Tipo assim, a gente ficou numa casa onde, tipo, tinha cozinha, é uma casa mesmo, um apartamento, porque não tinha hotel suficiente pra todo mundo estar. Eu vou dizer assim, é até melhor. Você se sente um pouco mais em casa do que em hotel, que você entra no quarto de hotel e fica, sabe? Mas é uma cultura, é uma qualidade de vida diferente. Toda a cidade inteira é, assim, pouquíssimos locais para você ficar hospedado. E você precisa se adaptar a isso. E uma cidade onde tem muito turista o ano todo. Mas a qualidade de vida vem muito antes do que eu trabalho para eles. Então, é uma coisa que eu aprendi também. Então, a gente tem hoje, tipo assim, uma noção de que, cara... em casa a gente senta, a gente come com calma. O treino, exemplo, a gente não tem um horário fixo de treino da tarde. Então, exemplo, o treino da manhã acabou 11 da manhã. O treino da tarde vai ser 4 da tarde, 3h30. Ah, o treino acabou meio-dia de manhã. O treino da tarde só vai ser às 5. Então, tipo, é tudo adaptado. Justamente para você ter o tempo de descanso, o tempo para poder comer, para estar bem, tudo isso. Então, legal. É uma coisa diferente do que a gente tinha aqui, por exemplo. É uma saúde mental, né? No fim das Demais. contas, traz demais isso. Que é outra coisa que pouco falado, que o atleta de alto rendimento vive o tempo inteiro, que é justamente essa questão da saúde mental, pouco explorada, muito pouco falado, mas que cada vez mais, assim como as mulheres no esporte se ajudando, tem sido mais falado. É um assunto porque é uma explorado. necessidade. Eu acho que a pandemia trouxe esse assunto mais à tona. O que a gente viveu 19, 20 ali, na verdade, 19 em outros países, a gente mais março de 2020. 21. Que foi justamente um momento difícil de ficar em casa, de não poder fazer um esporte, não poder sair. Muita gente que tinha uma vida mais agitada e que fazia muita coisa se sentiu preso em casa. Tinha gente que saía 3 da manhã para poder andar, para poder sair de casa, ter ar, para poder... né? Então foi um momento difícil, onde a gente começou a dar mais importância à qualidade da saúde mental. Onde a gente começou a falar um pouco mais, porque todo mundo se viu preso. Ninguém mais trabalhava durante um tempo, ninguém mais podia fazer nada, você não tinha vida social, você não podia ir na praia, você não podia trabalhar, você não podia fazer nada. O trabalho virou remoto. Hoje em dia, pouca gente quer voltar a trabalhar presencial, tem gente que gosta muito mais de trabalhar remoto, até fala que rende mais do que, né, o próprio trabalho presencial. Então, a gente teve que se adaptar a uma nova vida, a uma nova geração. E a gente vê as crianças também, né, que passaram muito tempo em casa e que terminou tendo uma geração de tela, vou falar assim, né, que vive no telefone, que vive na internet, que vive achando que o mundo de um dia para o outro vai mudar, assim, que você vai ter o resultado de uma hora para outra, que é um outro momento que a gente vive do esporte. Que é um exemplo que você dá, né, na verdade. Eu você, tento como um uma pouco. atleta, de entender que é uma trajetória imensa ao longo da vida inteira ali, né? A gente olha para você começando com 2 anos de idade, hoje com 33. A gente vê 31 anos de construção nisso tudo. Até puxando esse gancho, assim, Ana, em relação às crianças, né? Você, com muito orgulho, aliás, depois de tantas aulas, é a nossa embaixadora do Sesc Rio. E você vai estar com as crianças. O que isso, de certa forma, toca em você, no nosso Sesc, inclusive, no nosso lugar muito especial? O que isso toca dentro de você? Como é que você se vê, né, como exemplo para essas crianças? Não só tecnicamente, mas como exemplo de brasileira, né? De futuro. Eu acho que 2 coisas, assim, que para mim são muito paralelas. Primeiro, quando eu cheguei aqui no Sesc sendo embaixadora, o que o presidente veio falar comigo e a forma como todo mundo internamente funciona e trabalha, que é justamente essa coisa de família. É um sentimento que não é só um trabalho, não é só um lugar onde você vem para poder trabalhar, mas um sinônimo de família para mim, porque foi a forma como eu fui recebida aqui.
E acho que isso para mim é um ponto muito importante para o momento que eu vivo da minha carreira. É justamente, eu acho que a Jussiele também foi um exemplo para mim, né, de transição de carreira, de poder fazer parte como embaixadora também do SESC. E poder ter essa visão de transformar, sabe? Transformar vidas, transformar o sentido do que é o esporte também e poder estar junto com as crianças. É uma coisa que a gente tem muito pouca oportunidade ao longo dos anos, porque a gente vive sempre no alto rendimento treinando. E todas as vezes que eu tô de férias ou que eu tenho um momento desse, eu procuro fazer alguma coisa nesse sentido. Assim como antes, eu morando em Santos, em vários momentos eu tive essa oportunidade de ir pra praia, ter um projeto social lá muito legal também, que é um pessoal que tem deficiência e que eles simplesmente vão pra praia. Xavi. E eu não lembro agora o nome direito, gente, me desculpa. Mas eu acho praia que eu empresto... pra todos. Eu acho que aqui é praia pra todos. E lá eu empresto minhas pernas. E é justamente esse sentido. E a primeira vez que eu conheci esse grupo foi... Eu tava no mar, tava nadando, junto com um grupo que eu conhecia já de pessoas mais velhas. A gente tem um farol lá que a gente vai e volta. É uma... Eu posso falar que é uma diversão, porque a gente se reúne Natal, Ano Novo, feriado, Legal. só pra poder ir nadar. E eu terminei encontrando esse pessoal no meio do mar. E eu não sabia do projeto. E aí eu pude cada vez mais estar dentro de poder conhecer pessoas e poder mudar a vida de pessoas. Porque são pessoas que têm paralisia cerebral, pessoas que têm deficiência, que não conseguem se comunicar, que são completamente dependentes de outras pessoas para poder estar ali. E essas pessoas estavam indo até lá. E isso mexe muito comigo e no sentido da criança também, porque muitas crianças estavam ali. Crianças que às vezes não tinham nem mais futuro, encontraram dentro desse projeto essa possibilidade. Então, para mim, amanhã, poder estar junto com as crianças, estar junto com o SESC, fazendo esse tipo de evento, representa muito mais do que a minha carreira profissional até. Eu acho que é justamente mostrar que nós somos palpáveis, que nós estamos ali. Acessíveis, né? Somos Humanos. acessíveis, que estamos juntos e que a gente pode chegar até ali, que eles podem chegar onde eu cheguei. Eu acho que passar essa imagem, poder estar junto com eles, passar um pouco da minha experiência, estar na água, eu acho que isso tudo pra mim tem muito mais sentido de vida como propósito do que eu enxergo daqui pra frente. Até do que eu já fiz na minha carreira, do que eu conquistei. Eu acho que quando me perguntam, né, como eu falei do Fabrício, qual que é o seu propósito? O que você pensa que você vai ser? Quem é você depois? É justamente isso. É o legado que a gente pode deixar de poder estar junto com essas crianças, de poder estar junto com pessoas que têm essa necessidade e de poder transformar de alguma forma, alguma vida nesse sentido. Lindo, Muito lindo, bom. lindo, lindo. Propósito é o que acontece quando a gente faz o que tem que fazer, né? De fato. Vem cá, será que futuramente, assim, não rola uma possibilidade de ser técnica de uma dessas crianças? Olha, não é muito longe. É assim, como eu falei, eu fiz a faculdade de Educação Física, eu me formei justamente pensando no futuro, no meu futuro primeiro, de querer poder passar aquilo que eu aprendi, o que eu tenho pro próximo. Eu acho que a gente tem muita coisa que a gente aprende ao longo dos anos, não só com carreira, com conquista, com as vitórias, mas o que a vida te ensina e o que você pode, de experiência, passar que jamais a faculdade vai te ensinar. Sim. Né? O que você aprende na vida não é outra faculdade que você faz, fora da faculdade. Então, acho que é isso que eu tenho em mente, de poder, de fato, de repente, treinar ou ajudar de alguma forma. Se eu não for técnica, mas poder fazer parte de algum projeto que ajude e que possa, de algum jeito, fazer esse link com que eu consiga deixar a minha experiência para um próximo atleta ou mudar de vida ou ser algum atleta de alto rendimento também. Aninha, muitas vitórias já foram conquistadas, muitas medalhas. Ainda falta alguma coisa? O que ainda te... Para além do Canal da Mancha, fique claro. Olha, eu acho que de conquistas, assim, é muito difícil. Eu acho que eu realizei muita coisa, mas eu acho que a coisa mais importante que eu vejo na vida pro futuro é ser feliz, é ter uma família, é poder dar qualidade de vida pros meus pais, pros meus avós, tipo, tudo que eu tive, poder retribuir de certa forma. Agora, eu falo pros meus pais, vocês estão aposentados, cara, então, vocês não fazem mais nada hoje. O que tinha que fazer foi feito, eles não conseguem. Ponto. Impossível. Meus pais são aquelas pessoas que se Atletas, você tirar... né? Não, justamente, se você tirar deles, eles vão ficar tristes. Então, eu tenho que deixar uma coisa pra eles fazerem. Ponto final, é outra coisa. Então, assim, eu acho que ser feliz, eu acho que tá na família que eu tô hoje, construir o que eu construí, eu acho que esse é o mais importante pra mim. Não tenho mais não preciso de dinheiro, não preciso conquistar nada nesse sentido, porque eu acho que tudo que eu já fiz, pra mim, já foi suficiente. Eu acho que é muito mais sobre o propósito de passar para alguém, de fazer alguém chegar nesse ponto, de alguém conquistar o que eu pude conquistar, que é outra coisa que eu gosto de frisar bastante. Eu nunca falo que quero ter uma nova Ana Marcela. Eu acho que
ter um outro atleta que possa chegar onde a gente chegou. Não acho que tem que ter uma nova Rebeca, porque cada um tem a sua história, cada um passou pelo que passou. Não necessariamente vai ser a mesma história do próximo, não vai ser igual. Porque tudo que eu vivi, ninguém vai viver o que eu vivi, mas pode ser algo muito parecido. Mas essa pessoa construir a sua história, construir a sua vida, óbvio, baseado em ídolos, né, em histórias parecidas, mas ter, eu acho que essa ambição da própria história. Eu acho que isso é diferente. Eu acho que você vai ter mais outros atletas que podem passar aqui, outras pessoas, histórias parecidas, mas nunca vão ser as mesmas histórias. Ninguém nunca vai passar pelo aquilo que você passou, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante que eu gosto de deixar, de falar. Porque a gente escuta muitas crianças falar, eu quero ser que nem você, eu quero ser você. Não, cara, tenta... Óbvio, né? A criança não vai entender isso, mas sim. Os pais e quem tá construindo isso, tenta fazer a sua história do seu jeitinho. Porque isso, pra criança, lá no futuro, se ela se tornar um atleta de alto rendimento, e nem precisa ser um atleta de alto rendimento, ela pode escolher no futuro e falar assim, cara, eu não quero ser atleta de alto rendimento, eu quero fazer jornalismo, eu quero fazer medicina. No que ela se propuser. Ela tem ela brilhar na autenticidade dela. E deixar à vontade, sabe? Uhum. Deixar ele, porque quando você faz alguma coisa que alguém te força, não é mais por prazer, é uma obrigação. E é justamente o que a gente fala agora do Canal da Mancha. Não é uma obrigação. É uma coisa desde criança que eu falo, assim como eu falei quando eu tinha 12, que eu queria estar no PAN, que eu queria estar na Olimpíada, que eu queria ser campeã olímpica. Eu sempre tive o desejo de fazer o Canal da Mancha. E, por incrível que pareça, não é uma competição, não é uma prova de coisa. É um desafio. É uma coisa que vai ser vai ter um barco onde vão ter aproximadamente 5 ou 6 pessoas me acompanhando. Mas é a parte do esporte que a natação né? É solitário, é sozinho. Sou eu contra eu mesma num desafio que eu sempre sonhei na minha vida. Então, assim, não é uma obrigação. É um prazer. E a natação, pra mim, sempre foi isso. Nunca foi uma obrigação. Óbvio, levei a sério como um esporte de profissional. Tanto é que eu sou um atleta profissional. Essa é a minha profissão, né? Atleta de alto rendimento. E que eu levei o esporte no meu 200% de seriedade, de compromisso. Mas, ao mesmo tempo, sempre foi meu prazer de fazer. Eu sempre tive vontade, eu gostei e gosto até hoje. Então, no momento que tirar isso de mim, eu vou falar assim, esse é o momento de parar. Se eu não tenho prazer no que eu faço, pra mim, prazer não é ganhar dinheiro. Pra mim, prazer não é outra coisa. É tipo assim, é eu fazer o que eu amo. Então, isso pra mim é o sentido da minha vida. Então, acho que a natação, pra mim, é muito mais isso do que qualquer outra coisa que possa ter acontecido ao longo da minha vida. Graças a Deus, eu fui um atleta bem sucedido, eu cheguei onde eu cheguei, eu tive minhas conquistas, mas mesmo se eu não tivesse, eu estaria nadando por prazer, não por qualquer outra coisa. Que lindo! Como é que Ana Marcela deseja que essa trajetória olímpica seja lembrada? Olha, com um sorriso no rosto, eu acho que lembrar da minha história, porque é a minha história, é o que eu fui, quem eu sou, e chegar até onde eu cheguei, passando por todos os meus desafios. Mas sempre uma pessoa alegre, contente, feliz, brincalhona, mas que levava a sério essa parte do esporte. E é difícil, ninguém nunca me fez essa pergunta, mas eu acho que o que eu posso passar é isso, de uma pessoa que é séria, mas ao mesmo tempo uma pessoa que tem um coração gigante e que é feliz fazendo o que faz, que nunca deixou os resultados subirem a cabeça. Né? Eu acho que eu tenho muito meu pé no chão, sempre fui criada dessa forma e é o que me faz ser quem eu sou hoje, mas eu acho que é isso, uma menina contente, alegre, que conquistou assim o mundo com a cabeça erguida e com um sorriso gigante. Com energia ótima, muito bom te conhecer, Ana, muito obrigada. A gente vai estar lá, eu e André aqui, ó, torcendo no dia do Canal da Mancha, entendeu? Todo mundo acompanhando de algum jeito. A gente vai fazer com que seja possível. Sim. Que papo bom, muito bom saber mais da sua história, Ana, de verdade. Você que é a nossa embaixadora do Sesc Rio, a gente tem um orgulho de estar aqui com você, saber mais da sua história, eu e a Andréia. A gente te conheceu estudando muito sobre você, agora te ter pessoalmente, né, sobre a sua energia, que é muito diferenciada, de verdade, esse brilho. Então, pra gente é uma felicidade muito grande, viu? Obrigada, prazer foi meu. Obrigada, estamos muito felizes de poder receber você, de verdade. Obrigado. Até a próxima. Porque vai ter próxima, né? Vai ter. Teremos próxima. Nosso programa está encerrando. Quero convidar vocês a curtir, comentar, compartilhar. Comentem mesmo. É importante pra gente saber o que vocês estão achando. Beijo, obrigada.